Olá, leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais um conto de Machado de Assis, dessa vez sobre a teoria do medalhão. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Originalmente publicado dentro de um jornal no ano de 1881 e posteriormente integrado a uma coletânea chamada de Papéis Avulsos, coletânea essa que conta com contos como O Alienista e O Espelho, um dos mais famosos de Machado de Assis. Nesse texto vamos basicamente acompanhar um diálogo entre um pai e o seu filho chamado Janjão. No início do conto fica claro que o seu filho acabou de completar a sua maioridade, ou seja, um momento um tanto importante para a vida do rapaz. E a partir disso, o seu pai vai iniciar uma espécie de monólogo em que ele dará algumas instruções para o seu filho se sobressair dentro da sociedade. Diálogo esse que vai durar em média 1 hora. O início do conto ele traz um trecho muito interessante que resume muito bem o que o pai está tentando passar para o seu filho. A vida, Janjão, é uma enorme loteria, os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a vida. Devemos aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros. E assim por diante. O pai basicamente quer que o filho se torne um medalhão, algo que ele confessa que queria muito ter sido também, mas pela falta de um pai que o instruísse, ele acabou perdendo essa oportunidade. Ou seja, ele quer depositar no filho expectativas de cumprir coisas que ele não conseguiu cumprir. Quase que uma projeção. E conforme o pai vai descrevendo o que é um medalhão e o que o filho deve fazer daí por diante, fica claro que essa espécie de figura é basicamente um pseudo-intelectual. É aquele tipo de pessoa que considera que ela não precisa ser, mas sim parecer ser. O mais importante é parecer dominar vários assuntos, mas no fundo você não domina nenhum deles. O mais importante é você ser notado. É quase que uma publicidade, uma venda da própria imagem. E dessa forma você consegue ser respeitado e notado. Ou seja, ele basicamente quer que o filho seja visto, que ele se torne alguém importante, que ele se destaque em meio aos outros. E para isso ele deverá se abdicar de certas coisas genuínas vindas de si mesmo. Isso para não desagradar as pessoas à sua volta e assim conseguir fazer o máximo de contatos possível. É muito engraçado um trecho em que o pai diz o seguinte para o filho: Tu, meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. Ele basicamente está dizendo que o filho é uma pessoa limitada, o que é ideal para um medalhão. Ele utiliza de vários exemplos práticos do que o filho dele pode fazer no dia a dia para ser notado, mas um que me chama muito a atenção nesse texto é o da livraria, em que ele fala que o filho ele deverá frequentar apenas aquelas livrarias mais notáveis, em que ele poderá fazer contatos lá dentro. E lá, para não ser descoberto, digamos assim, de sua inópia mental, basta ele apenas falar sobre assuntos de conhecimento geral, em que todos vão concordar com ele, em que ele não vai precisar se aprofundar em muita coisa. Não importa você dominar um assunto, mas sim parecer dominar ele. A sua oratória se torna mais importante naquele momento. No final da conversa, o filho confessa ter achado um tanto complexo esse modo de viver, de você sempre parecer ser alguém, mas no fundo não ser ninguém, ser uma pessoa completamente fútil e vazia. Mas o pai sabe que é somente dessa forma que o filho vai conseguir ser alguém influente dentro da sociedade. A conversa entre os dois termina da seguinte forma: Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o Príncipe de Maquiavel. Vamos dormir. Para complementar a leitura desse conto, eu decidi ler um artigo que o título me chamou muito a atenção e ele traz alguns apontamentos muito interessantes, outros já nem tanto. Eu vou deixar o link para acessar esse texto na descrição desse vídeo para vocês conseguirem lê-lo na íntegra e tirar as suas próprias conclusões. O título dele é Machado de Assis e a Sociedade do Espetáculo,
Diálogo no Grande Tempo a partir do conto Teoria do Medalhão. O que eu consegui tirar de mais interessante nesse artigo é o como ele traz a discussão para o nosso tempo, evidenciando que esse texto do Machado de Assis permanece sendo muito atual, dadas as devidas proporções, claro. Por exemplo, eles citam aqui novamente aquele exemplo da livraria e traz isso para um contexto das redes sociais, em que hoje todo mundo parece viver uma sociedade do espetáculo, em que você nas redes sociais sempre parece querer aparentar ser uma coisa que de fato não é. E aí a gente pode fazer um paralelo desses pseudo-intelectuais para aqueles influenciadores que têm opinião para tudo, que dominam todos os assuntos e parecem sempre ter a razão, que sempre falam aquilo que as pessoas querem escutar. É desse tipo de pessoa que Machado de Assis, pelo menos, aparenta ironizar e, de certo modo, criticar dentro do seu texto, e a partir disso a gente consegue fazer essa alusão para a nossa sociedade atual. E claro, gente assim dentro da nossa sociedade é o que não falta, e normalmente essas pessoas são as mais respeitadas e veneradas. Bom, é isso, eu gostei muito desse conto do Machado de Assis, como sempre um texto muito bem escrito, recheado de ironias, como não pode faltar em um texto desse autor. Inclusive, já ia me esquecendo de fazer mais um apontamento de um trecho aqui desse conto, em que o pai fala para o filho que ele não necessariamente tem que deixar de ser uma pessoa engraçada. No entanto, ele nunca deve se utilizar da ironia, porque a ironia ela abre margem para outras interpretações, para pensamentos um pouco mais profundos, algo que um medalhão não pode fazer. Enfim, recomendo demais essa leitura para vocês, não somente da Teoria do Medalhão, mas como todos os textos do Machado de Assis. Inclusive, se você gostou desse vídeo, recomendo que vocês também assistam meus outros vídeos de análise de contos e romances do próprio autor. Se você tiver algum apontamento a fazer a partir desse vídeo, discordar da minha opinião ou acrescentar algo nessa discussão, peço para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários. E é isso, até uma próxima.